Fala pessoal, a gente vai resolver agora essa questão que é a questão 6 do vestibular 2011.2 da UFT. Se você veio até aqui para buscar a resolução dessa questão, eu já imagino o que é que você deve estar procurando. Por que você não deve ter conseguido resolver essa questão? E talvez você não tenha conseguido por causa de uma coisa chamada permissividade relativa, né? Ou constante dielétrica. E eu vou te explicar direitinho aqui do que se trata esse assunto para você aprender. Agora tenha paciência, tá? Vou te explicar aqui passo a passo. A resolução pode ficar longa, mas eu vou te explicar detalhadamente para você nunca mais errar uma questão com esse tópico, ok? Bom, mas antes de mais nada, eu quero te pedir para deixar aquela curtida no vídeo, segue o nosso canal, compartilha com o colega que está estudando. Se estiver estudando para o exato da UFT, vem fazer o curso de física comigo. Eu tenho um física específico para o exato, um combo com aulões, com simulados, com aulas de revisão, com e-book com mais de 600 questões, né? Tudo muito top para você estudar focado aí no exato. É mais do que uma revisão, é um curso completo e revisão para o vestibular exato, para o vestibular da UFT, beleza? Então vamos lá, vamos para o que interessa aqui. Mais uma coisa, se você quiser estudar física, aprender física de verdade, vem fazer a isolada de física comigo. Entra lá no site glauco.com.br que você vai encontrar todas as informações aqui, ó, o glauco.com.br. Lá nós temos um curso completo de física para você começar do zero, é para iniciante mesmo. E vai até o aprofundado, tá? Não vou te enganar lá, te ensinando só coisinha besta para você chegar na prova do vestibular e achar que sabe e chegar na hora não sabe, não. Lá você vai aprender física de verdade, eu garanto. Ok? Vamos lá. Então vamos ler essa questão aqui, pessoal. A questão aqui é leitura e muita atenção. Olha só. Duas esferas condutoras de diâmetro 0,18 e 0,9 metros. Aí eu já paro bem aqui, ó. Cara, diâmetro eu não uso em eletrostática, então eu vou fazer aqui já calcular o raio R1. É metade de 0,18, vai dar 0,09, que equivale a 9 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E o diâmetro da esfera 2, que está aqui, ó, diâmetro da esfera 2, é 0,9. Aí o raio vai dar igual a quanto? O raio R2 vai dar, metade disso aí é 0,45, que é o mesmo que 45 vezes 10 elevado a menos 2 metros, ok? Pois bem, estão imersas em querosene e distantes uma da outra uma distância de 200 centímetros. Está aqui, ó, na figura o desenho, a distância de 200 centímetros. A esfera 1 está carregada com mais 500 volts. A esfera 1 está aqui, ó, com mais 500 volts. E a esfera 2 está carregada com um potencial de menos 100 volts. Potencial da esfera 2, menos 100 volts. Ok. Considerando que a permissividade relativa, permissividade relativa ou constante dielétrica do querosene é 2, considere a capacitância da esfera dada por essa expressão, que nem precisava, onde K é a constante da lei de Coulomb, que vale 1 sobre 4πε0, igual a 9 vezes 10 a nona. Desconsidere a influência de uma esfera na distribuição de carga da outra e calcule um módulo do campo elétrico no ponto equidistante P entre os centros dessas duas esferas. Então, eu quero calcular o valor do campo no ponto P aqui, ó, entre os centros das duas esferas. Como é que eu vou fazer isso? Para fazer o cálculo desse campo, eu preciso primeiro calcular o valor da carga de cada esfera. Essa esfera 1 tem uma carga Q1 e essa esfera 2 tem uma carga Q2. E eu acho o valor da carga Q1, da carga Q2 para poder encontrar esses campos. É uma questão extremamente trabalhosa. Mas antes disso, tudo nessa questão vai passar por essa informação aqui, ó. Permissividade relativa. Aqui, ó, permissividade relativa. Tá vendo aqui, ó? O que é permissividade relativa? O que caracteriza um meio elétrico é a permissividade elétrica. Essa permissividade elétrica do meio é chamada de epsilon. Quando se trata de vácuo, essa permissividade é chamada de epsilon zero, certo? E aí, quando você vai determinar a permissividade de um meio, geralmente você compara a permissividade desse meio com a permissividade do vácuo. Essa comparação é feita por meio do que nós chamamos de permissividade relativa. E é assim, ó, permissividade relativa vai ser o valor de epsilon dividido pelo valor de epsilon zero. O valor da permissividade relativa nessa questão é 2. O que isso significa? Significa que a permissividade desse material, que é o querosene, é 2 vezes a permissividade do vácuo. Então eu vou ter aqui, ó, que a permissividade epsilon do querosene é 2 vezes a permissividade do vácuo. Eu vou guardar essa informação.
E com essa permissividade, eu vou trazer aqui para o outro lado, né? Para determinar o impacto dessa permissividade na constante eletrostática, no K. O K é 1 sobre 4πε, K do material, certo? Quando esse K é o K0, que é o K do vácuo, ele vale 9 vezes 10 elevado a nona. Então, se eu botar aqui um ε0, isso aqui é o K0, que vale 9 vezes 10 elevado a nona. Agora, se eu for calcular o K do querosene, é 1 sobre 4πε do querosene. Então, e o ε do querosene é quanto? Tá aqui, ó, o ε do querosene, ó, é 2 vezes o ε do vácuo. Então, vai ficar assim, ó. O K do querosene é 1 sobre 4π vezes ε. Só que o ε é o quê? É 2 vezes o ε do vácuo. E aí, quando eu tiro esse 2 aqui do meio, ó, esse 2 aqui, eu tiro do meio dessa história aí sobra o K do querosene é 1 sobre 4πε0. Ou seja, o K do querosene é o K do vácuo e o 2 ficou no denominador. Então, qual é a relação que a gente vai tirar disso aqui? Que o K do querosene é o K do vácuo dividido por 2. É baseado nisso aqui que eu vou fazer a minha resolução, tanto dessa questão 6 quanto da questão 7 dessa mesma prova. Tá certo? Agora, eu vou para onde? Eu posso resolver a questão por capacitância para descobrir o valor da carga Q1 e da carga Q2, ou eu posso fazer utilizando mesmo condutores esféricos. A gente sabe que o potencial de uma esfera é K vezes Q dividido pelo raio da esfera. Esse é o potencial da esfera. Mas acontece que esse K, nesse caso aí, vai ser igual a quanto? É o K0 dividido por 2, né? Vezes a carga da esfera dividido pelo raio. A partir daqui eu calculo a carga tanto da primeira esfera quanto da segunda. Se eu for calcular a carga da primeira esfera, eu vou utilizar o raio da primeira esfera e o potencial da primeira. Qual o potencial da primeira? 500 volts é igual a K0, é 9 vezes 10 elevado a nona, dividido por 2, vezes a carga da primeira esfera eu não sei, e o raio da primeira esfera a gente viu aqui, ó, 9 vezes 10 a menos 2. Então, colocamos aqui 9 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto. Agora aqui, ó, o 9 cancela com 9. E aí você faz aí mesmo pelos extremos. 10 elevado a nona vezes Q1 vai ser igual a 500 vezes 2 vezes 10 a menos 2. 500 vezes 10 a menos 2, ó, vou escrever aqui, 500 vezes 2 vezes 10 a menos 2. Então, você vai ter aqui que esse Q1 vai ser igual a 500 vezes 2 dá 1000, vezes 10 a menos 2 dá 10, dividido por 10 elevado a nona. Então, essa carga Q1 vai ser igual a quanto? Q1 vai ser igual a 10 vezes 10 elevado a menos 9, que dá 10 elevado a menos 8. Eu vou deixar assim, e esse aqui sendo o valor de Q1. Tá aí, ó. Agora, para calcular o campo elétrico, eu vou usar essa carga Q1, né? E calculo o campo elétrico gerado pela carga 1 no ponto P. A carga 1 está aqui, é uma carga positiva, a gente acabou de ver. E ele vai gerar um campo E1 nesse ponto P para cá, que é um campo de afastamento, porque essa carga é positiva. Qual é o valor desse campo E1? Aí a gente vai lá e calcula. O campo E1 é igual a constante K vezes a carga Q1 dividido pela distância 1 ao quadrado. Distância 1 é a distância do ponto P até o centro da esfera 1. Tá aí. Aí vamos lá. O valor desse campo gerado pela carga 1 vai ser igual a... Qual o valor da constante K? 9 vezes 10 a nona? Não. Por quê? Porque nesse caso, o valor da constante K, eu vou utilizar a constante eletrostática. Eu vou utilizar o K dividido por 2. Utilizando o K dividido por 2, o que é que eu vou ter aqui, ó? Vai ser... Vou colocar aqui o K dividido por 2, é 9 vezes 10 elevado a nona, que é o K0 dividido por 2, né? Dividido por 2, né? Que a gente já viu de onde é que vem, ó. Esse K aqui, ó, é o K0 dividido por 2, né? É a mesma coisa. Vezes a carga Q1, que eu acabei de calcular, que é 10 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pelo quadrado da distância do ponto P até a esfera. Mas só que a distância do ponto P até o centro da esfera é metade de 200. Ou seja, vai ser 100 centímetros em metros. Isso aí vai dar o quê? 1 metro. Pronto. Então, aqui nós vamos ter, olha só, 10 elevado a nona com 10 elevado a menos 9 cancela. Esse campo é 1, portanto, vai ser igual a
9 vezes 10, 90 dividido por 2, 45 Newton por Coulomb, 45 volts por metro. Esse é o campo criado pela esfera 1 no ponto P. Ainda não é o campo resultante. Agora, a gente vai repetir esse mesmo processo para o cálculo da carga Q2. Qual é o valor da carga Q2? Aí vamos lá. De onde que a gente vai pegar? Daqui, ó. Potencial V2 é menos 100. Vai dar igual a constante K0 dividido por 2. É 9 vezes 10 elevado a nona dividido por 2. Vezes a carga Q2, que eu não sei quanto é, dividido pelo raio R2. O raio R2 está aqui, ó. 45 vezes 10 elevado a menos 2. 45 vezes 10 elevado a menos 2. Então, aqui o que é que eu vou ter? Bom, eu vou 9 dividido por 45, vai dar o quê? Vai dar 0,2, não é isso? Então fica 0,2 vezes 10 elevado a nona vezes a carga Q2 vai dar igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes menos 100. 2 vezes 10 a menos 2 vezes menos 100, né? 2 vezes 10 a menos 2 vezes menos 100. Tá aí. Quanto é que vai dar então? Aí aqui eu tenho a minha carga Q2 vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes menos 100 dá menos 2, né? Menos 2, dividido por 0,2 vezes 10 elevado a nona. Então, aqui eu vou ter uma carga Q2 igual a quanto? Menos 2 dividido por 0,2 dá 10 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Deu exatamente a mesma carga da outra esfera, né? Carga Q1 e carga Q2 deram valores iguais. Agora, o que é que eu faço? Agora eu vou calcular o campo elétrico criado por essa carga Q2 lá no ponto P. Observe que aqui, ó, a distância é a mesma da outra, né? E observe que essa carga é uma carga negativa, então vai criar aqui um campo de aproximação. Como a distância é a mesma e as cargas são as mesmas, os campos serão iguais, é 1 e é 2. Mas eu vou fazer aqui. 2 é igual a constante K, 9 vezes 10 elevado a nona, dividido por 2, vezes a carga Q2, 10 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância ao quadrado, 1 ao quadrado. E Glauco, por que você não usou essa distância negativa, essa carga negativa? Porque o campo elétrico se calcula com o módulo da carga e não com a carga. Cancelei o 10 elevado a nona com 10 a menos 9, e o valor desse campo elétrico vai ser 9 vezes 10 dá 90, dividido por 2, 45 newtons por coulomb, ou 45 volt por metro, como a questão traz. Volt por metro. Achei o campo elétrico aqui. Agora, esse é o campo E2. Quem é o campo resultante? O campo resultante é igual à soma dos dois campos, né? É 1 mais E2. Ei, mas por que a soma se as cargas são de sinais opostos? Porque os vetores mostram que eles estão apontando para o mesmo lado, ó. Tá vendo? Como dois vetores apontam para o mesmo lado, você vai somar os módulos desses campos. E nesse caso aí, o nosso campo resultante vai ser igual a 45 mais 45, que vai dar igual a quanto? Campo resultante igual a 90 volts por metro, certo? Aí o valor desse nosso campo resultante, 90 volts por metro. Uma questão complicada, uma questão trabalhosa, uma questão difícil, exigente, né? Mas uma questão que tem alternativa aqui, alternativa correta, letra A. Se você gostou da resolução, deixa a curtida, segue nosso canal e se quiser aprender física e fazer da física o seu ponto forte, vem estudar comigo aqui, ó, o glauco.com.br, beleza? Te vejo lá. Valeu, até a próxima.